Em 4 de julho de 2020, em sonho, me foi mostrado como havia luta pelo poder dentro dos acampamentos. Homens e mulheres eram possuídos e entre eles aberto sigilosamente isso, por não se entregarem a Deus em questão de caráter, eram usados para minar e destruir a fé daqueles que buscavam ao Senhor de todo o coração. Eu vi homens que professavam fé em Deus entrar e querer destruir a fé real, pois sua aparência de piedade era somente isso, uma aparência. Vi como muitos resistiam estes ataques, porém muitos se afundavam. A cena mudou. Vi um acampamento que recebia pessoas. Estas que chegavam não eram pioneiras do referido movimento, porém atuavam como tal e não se davam conta que estavam ali por providência de Deus, porque os pioneiros do lugar onde foram recebidos se deixaram usar por ele. Me foi deixado saber que os tais, os recebidos, devem humilhar sua vontade ante Deus e não criar problema ao que o recebeu. Todos devem andar atrás dos passos do Mestre. Me foi deixado saber que há árvores com frutos maduros, ervas com abundante espiga e plantas que pareciam estar mortas por sua cor marrom, porém caiu orvalho sobre elas e surgiu verde nelas. Tudo isso são os caminhos do Eterno e as diferentes facetas daqueles que o Espírito Santo preparou e prepara para a hora de crise que está diante de nós. As árvores com frutos maduros para essa etapa final estão em alerta e em consagração constante desde 2001. Me foi deixado saber. Logo, entrou outra categoria de árvores, com frutos já maduros em 2015, e estes, seus frutos, amadureceram sob a inspiração divina, pelo poder do Espírito Santo. Brilharão como estrelas pela perpétua eternidade, pois lançaram sua sorte juntamente com Deus. Estes têm sido maltratados e vituperados, porém de todas elas o Senhor os tem livrado. Fez então uma pausa e continuou dizendo: mas ainda faltava algo a ser feito. Sendo assim, decidi levantar minha voz ao povo, para que a erva se fortalecesse e lançasse raízes e desse mais abundantes sementes, embaixo da matéria pura e orgânica das árvores que soltavam seus frutos em todas as direções. Estes frutos caíam e rodeavam a muitos, iam a muitos destinos, e eu os fiz chegar a muitas águas em 2017, criando assim amor pelo fruto em alguns e rejeição em muitos. Alguns, me foi deixado saber, se aproximaram da árvore com fruto por emoção, outros por curiosidade, outros por medo e uma pequena quantidade por convicção. Todos receberam um apelo aos seus corações. Todos foram assim pelo Espírito Santo impactados, porém antepuseram seus desejos e caprichos ante o está escrito. Rejeitaram o chamado e o pacto da paz real que o príncipe Emanuel lhes fizera. Alguns frutos chegaram a muitos lugares e muitos não sabiam o que era, porém o Senhor os deixou saber, em seu próprio entendimento, os benefícios daquele belo fruto que estava em suas mãos. Vi que muitos aparentavam santidade, porém no mínimo conflito seu coração renegava a Deus. Também vi que uns se escondiam para serem o que realmente são e não serem vistos por olhos humanos, mas não percebiam que o olho divino os via.
Outros, colocando os pés no terreno da árvore, lutavam para que a norma da árvore baixasse e que ela desse frutos e amadurecesse no tempo deles. Vi que isso não deve ser e nem pode ser assim. Uma árvore jamais será erva e nem tampouco planta com algo de verde. Me também foi deixado saber que o conhecedor dessa maravilhosa mensagem e que hoje é árvore com fruto, foi criado e cuidado pelas entidades eternas. E hoje, em tempo de crise, é encaminhado a pastos verdes e águas tranquilas, porque ancorado sobre a rocha e suas raízes, bebem diretamente da água da vida. Vi que já não haverá outra categoria de árvores, porém estas que já existem e estão para assistir com sua sombra, água e fruto, a erva verde e cheia de espiga, e a planta que debaixo de sua proteção terá grande verdor. Vi que o céu olha com atenção este processo e que nenhum mortal o rege. Vi que os homens traçam planos e não se dão conta do plano eterno. Vi outros que não desejam que o Senhor venha, porque seus planos não estão ainda concretizados. Me foi deixado saber que estamos na antessala, na etapa final eminente, e não valerá nada os racionamentos humanos ante um está escrito. Todos os conhecedores fizeram escolhas em suas vidas, as quais os transformaram no que agora são. E estes lutam para serem de outra categoria, porém este não é seu trabalho. Seu trabalho é agradecer a Deus por ser ainda, mesmo por suas más e tardias decisões, ser erva ou planta que tem uma parte verde e serem levados em conta pelo Eterno. Então fez uma pergunta: poderá a formiga vencer o elefante? Ou a tartaruga alcançar a lebre? De nenhuma maneira, respondeu, mas cada um desempenha uma parte importante em todo o ecossistema. Me foi deixado saber que cada acampamento é um ecossistema, com árvores, ervas e plantas com parte verde, e que não deveria haver guerra por poder, mas que cada pessoa esteja em agradecimento e em sintonia celestial. Por mais que a erva cresça, nunca será árvore, me foi deixado saber. E por mais que se corte uma árvore, nunca se tornará erva. Assim, a trepadeira nunca será erva, e somente poderá trepar na árvore, porém nunca se converter em uma. Então eu disse: Senhor, por quê? Foi-me dito que sua natureza é diferente, porém todas debaixo do poder do Espírito Santo poderão dar frutos. A árvore dá fruto, estes caem e rolam, se espalham. A erva com semente o vento vem e sopra e a espalha. A trepadeira dá fruto e este cai e se espalha. Todos bebendo da mesma fonte darão fruto ao seu tempo. Então, amados, a cena mudou. Vi uma árvore muito grande plantada. Tinha embaixo das suas folhas erva muito alta e uma grande trepadeira que trepava nela e a cobria. E os frutos da árvore eram sufocados e os devorava. E alguns que caíam eram cobertos pela erva, e esta não os deixava rolar. Então perguntei: por que isso? Todos são verdes? A árvore, a erva e a trepadeira? Me foi deixado saber que a árvore que dá bom fruto dá proteção e tem suas raízes em águas profundas. Para todos ao seu redor ela traz água, porém não permite que nenhuma planta transpasse seu espaço e a cubra, pois assim ficaria sem fruto. Então, para evitar isso, ela destila enzimas para que seu eminente opressor se distancie e respeite o seu espaço. Se não for assim, a erva sobe e não dá semente, pois não sente a necessidade de se reproduzir. Somente vive da árvore e assim se conforma. E a trepadeira sobe, põe seus tentáculos em cada lugar que nascerá fruto e os devorará. Isto destrói o ecossistema. Uma árvore dá fruto e deve cair e rolar.
A erva deve dar fruto e voar. A trepadeira deve dar fruto e ser colhido, porque aquele que está em mim dá muito e bom fruto. Não os enganeis, pois Deus não pode ser zombado. Amados, então despertei. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. É o meu desejo e oração.